Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Eu estou aqui com o pastor Jackson Andrade, ele é professor da Faculdade Batista de Minas Gerais e mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Jackson, você apresentava 4 níveis, né, da abordagem da literatura paulina. Você falou inicialmente do componente existencial, tocou o componente místico, e nós deixamos agora para o segundo bloco o componente ético e o componente teológico. Em que medida eles ajudam a compreender essa literatura? Então, quando eu penso no componente ético, é interessante pensar que Paulo desafia a se ter um tratamento adequado com Deus, um relacionamento adequado com Deus, um relacionamento adequado consigo mesmo e com o próximo. E é muito interessante, porque ele nos leva a refletir sobre a importância do nosso relacionamento com Deus, como este relacionamento deve se dar. E sempre respeitoso, de reverência, reconhecendo-se a soberania, reconhecendo-se que Deus é o Senhor do tempo e da história, e é Ele quem determina todas as coisas. E, mais uma vez, fazendo a transposição para o nosso tempo, nós percebemos, nesse tempo de relativismo ético, em que o relacionamento com Deus, ou as pessoas não estão se relacionando adequadamente com Deus. Você tocou há pouco na postura de alguns políticos, no modo de se pronunciar, no modo de falar a respeito de Deus. Uma banalização. Porque nesse componente ético, Deus é tratado como um qualquer, mas não como o soberano Senhor da história. E é interessante que no processo de impeachment houve alguém até que questionou no momento da votação como os mandamentos estavam sendo quebrados, aviltados pela postura de alguns dos representantes ali. Então, esse tratamento adequado com Deus é um elemento fundamental. Sim. O respeito, o tratamento adequado consigo mesmo. E, sobretudo, numa sociedade marcada pelo individualismo, pelo egocentrismo, em que há uma supremacia do sujeito, resgatar a alteridade, o altruísmo, que são elementos marcantes do ensino paulino. Nós vamos encontrar a expressão uns aos outros inúmeras vezes no Novo Testamento, e a maior parte no texto paulino, do respeito ao outro, da consideração ao outro. E superar isso, ou lidar com essa questão de forma significativa é muito importante. Sim, sim. No aspecto teológico, né, eu creio que esse talvez seja um dos elementos mais difíceis de se considerar ou de ter sido trabalhado na pesquisa. Porque Paulo é muito rígido, ele é muito firme quanto à sua convicção sobre quem Deus é, sobre quem Jesus é, né, a visão que ele tem. E numa sociedade plural como a nossa, e, sobretudo, considerando a questão missiológica do falar do amor de Deus, do proclamar a Jesus como o único Salvador e Senhor, na verdade, esse se constitui num dos grandes desafios. Mas eu creio que, partindo-se do elemento existencial, do elemento místico e do componente ético, se pode chegar ao componente teológico de modo a despertar nas pessoas o interesse, sem agredi-las, sem desrespeitá-las, sem querer impor a fé. Se faz esse percurso, fica mais fácil compartilhar a fé. E é muito interessante quando pensamos, por exemplo, na situação de Filemon e Onésimo. Alguns olham para esse texto e dizem, mas por que Paulo não combateu radicalmente a escravidão naquele momento? Ele sabia que se o fizesse de forma assintosa, o império se fecharia, já estava de alguma forma fechado. Sim, já não era... Já não era... o ambiente mais, assim, acolhedor. Acolhedor. Né?
se ele toma uma postura radical naquele momento, ele fecha. Se ele diz para Onésimo, não, você é escravo, tem que voltar e ponto final. Ele busca um meio termo, uma terceira via. Na verdade, não se trata de senhor, não se trata de escravo, se trata de irmãos. Então, superem essa dificuldade de forma respeitosa. Ele mostra um caminho, né, que poderíamos dizer, de modo excelente, que é o caminho do amor, que é o capítulo 13 de 1 aos Coríntios. Né? Então, se vamos por esta via, a coisa fica mais fácil. E talvez esse seja o caminho nessa época de tanta radicalização, polarização, grupos religiosos, de alguma forma, tendendo a rivalizar, se buscarmos esse caminho. Sim. Seu trabalho faz também um diagnóstico sobre o nosso tempo. Sim. Você fala da sociedade plural, atual, chamada por alguns de sociedade pós-moderna. Que fotografias você faz do nosso tempo? Sim, lendo Lipovetsky, Bauman, se pode perceber que o nosso tempo é um tempo de conflito, de crises tremendas, né? É o vazio existencial, um relativismo ético que chega a ser quase que um absoluto, que é uma contradição, né? Dizer que o relativismo é um absoluto, se há um relativismo, o próprio relativismo tem que ser relativizado, pode parecer aí um trocadilho, mas é um tempo de crise profunda. O que nós estamos vendo no nosso país, tanto do ponto de vista político, ético, econômico, religioso, é um retrato da realidade do mundo em que vivemos, um mundo em crise. E oferecer uma resposta a este mundo é o grande desafio da fé cristã. Nos dias de Paulo, a pergunta era: o que é a verdade? Também se faz essa pergunta hoje. Não podemos impor, mas podemos traçar uma via de modo a mostrar às pessoas que estão à nossa volta, pelas brechas, né, que existem, que há um caminho, há uma saída, há uma resposta. Como a fé cristã foi uma resposta para aqueles dias, pode certamente ser uma resposta para os nossos dias. A postura que você assume e defende não é uma postura que se contrapõe à época, não é? Condenando-a por princípio, não é? Em primeira mão, não é? E o que implica um diálogo com a época. Sim. Não é? Como estabelecer vias de diálogo em tempos de muito fechamento. Com certeza. Um dos autores que me marcou significativamente nesse processo de formação, John Burke, com o livro Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. Uma coisa que ele trabalha no livro é que se deve criar uma cultura de amor e aceitação. Venha como está. Não significa que concordamos com o modo de vida da pessoa, não significa que estamos abrindo mão dos valores e convicções que temos, mas que estamos dispostos a receber todos aqueles. Venham como estão, uma cultura de amor e aceitação. A formação de uma liderança que seja capaz de dialogar e não de querer impor e obrigar as pessoas a abraçar a fé sem que sejam levadas à reflexão e a tomar uma posição madura, porque senão infantilizamos as pessoas. Então, o nosso tempo requer uma atitude dialógica por parte das lideranças religiosas, né? E, de um modo especial, da liderança cristã. Sim. Nós estamos falando de atualidade, acho que não é fugir do assunto, você mesmo já trouxe um tema que nós conversamos aqui antes de começarmos a gravação. Nós tivemos recentemente a votação, né, no Congresso sobre a admissão ou não de um processo de impedimento da Presidente da República. E muito se ouviu falar de Deus, você já comentou sobre isso, mas tem aí um outro elemento, né? Considerando uma bancada que se diz evangélica, que expressou o voto falando da nação cristã ou colocando elementos religiosos como condicionantes ou motivadores
para a expressão de uma decisão no campo político, né? Numa sociedade que é plural e diversa. Sim. Como você analisa esse contexto de dentro, né? Você que é evangélico, tem uma larguíssima experiência de pastorado, de ensino, né? Eu vejo da seguinte forma: a igreja e a liderança evangélica ela tem três alternativas no presente momento. Ela pode se isolar, se fechar completamente para a realidade, o que não é prudente nem inteligente. Ela pode assimilar tudo o que há na sociedade, e aí se dilui a fé e se perde. E ela pode se infiltrar, fazendo exatamente, percorrendo esse caminho dos 4 níveis. O que não se... Recapitulando só o nível existencial, místico, ético e teológico. Sim. O que ela não pode é querer cristianizar a nação. E o que se percebe em determinados movimentos e representantes da bancada evangélica, com todo respeito a todos que estão lá, mas de nossa parte, igualmente, né? Com respeito, né? Exato. É uma tentativa de se cristianizar o país. E nós sabemos que isso não funciona, já se tentou isso na história. Cristianizar o Império Romano. E não funcionou. Porque as pessoas não vêm para a fé a fórceps ou obrigadas. É por livre escolha, é por decisão pessoal, mas, sobretudo, por influência positiva. Né? Então, os líderes, eles precisam exercer uma influência positiva. O momento do nosso país requer reflexão, requer maturidade para se tomar decisões. E o que se espera dos nossos representantes evangélicos ou a bancada evangélica é que não simplesmente digam o nome de Deus lá, né? Mas que ajam de tal forma que o nome de Deus seja honrado, seja respeitado. Sim. E as pessoas possam querer dizer, eu quero conhecer esse Deus. Eu agradeço a sua participação, as suas considerações, a sua análise e a atualidade da sua pesquisa, cumprimentando você. Então, muito obrigado por você ter vindo aqui, pastor Jacques. Eu agradeço a oportunidade e, mais uma vez, ressalto que foi uma honra estar aqui neste momento. Muito obrigado bem. mesmo. Obrigado, Jackson. O Religare, ele é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Isso significa que nós trazemos até você as pesquisas que são feitas em nosso programa. Você pode conhecer as nossas atividades, nossos cursos, especialização, mestrado, doutorado, acessando a nossa página, que fica em pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, obrigado a toda a nossa equipe. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.